Fala pessoal, tudo bem? Trouxe aqui um breve currículo de quem é Nixon Vilas Boas, sócio e fundador do grupo Petland Co, formado em Ciências da Computação, porém aí com MBA em Gestão Empresarial. O tema que nós vamos abordar hoje, enquanto você está lendo aí o meu currículo, é Gestão e Liderança, a qual eu gosto muito e tenho certeza que não há negócio de sucesso sem gestão, sem uma boa liderança. Tem um perfil pessoal aí ansioso, agitado, ousado, otimista, influenciador, sou um eterno sonhador. Vamos lá para o nosso tema de hoje? Quais são as maiores dificuldades dos líderes? Objetivos e expectativas incertas. O líder que não sabe aonde quer chegar, provavelmente ele vai ter grande dificuldade em desenvolver o seu time para ter um propósito único e direcionar bem a cada área para que esse propósito seja atingido. Então é muito importante que você tenha um planejamento do seu negócio, bem como cada área, como pode contribuir para chegar nesse objetivo. E você não participar dessa estatística que eu mostrei aí como falhas dos líderes atuais, tá? O segundo ponto é o líder que gasta grande quantidade de tempo para fazer atividades abaixo do seu nível de liderança. Você pode estar se perguntando, por que o Nixon está trazendo essa estatística? Porque quem faz tudo não faz nada bem feito. Então você, além de distribuir bem as tarefas, você tem que definir muito bem as responsabilidades e quem vai fazer o quê. Porque o líder que está toda hora preocupado em limpar a prateleira, ele não vai ter tempo para olhar os números do seu negócio, para trabalhar a base de dados, para delegar da forma correta, dar o feedback honesto e assertivo, que é uma das outras grandes dificuldades atuais dos líderes. Você precisa saber o momento certo para dar o feedback honesto e assertivo, e você precisa estar próximo aos seus colaboradores para que você consiga ser correto, coerente na hora de dar o feedback. Quero ler para vocês aqui um tema que vai trazer para vocês alguns insights e disso espero que traga proveito. Gestão de rotina, realizações, abrange tudo de importante que tenha acontecido na sua vida e que tenha sido marcante e significativo como um sucesso, um avanço ou alcance de um objetivo. Talvez você pergunte, por quê você está trazendo isso na aula de hoje? E aí eu quero te responder. Para se obter realizações, é necessário produzir resultados. Indiferente da pessoa, indiferente da área, se não estiver gerando resultado, nós temos aí algum problema. Segundo, para se produzir resultado, é necessário comprovar avanços. Para se comprovar avanços, é necessário medir. E o que é medir? Medidas são pontos-chaves. Se você não pode medir, você não pode controlar. Se você não pode controlar, nós não podemos gerenciar. Se não podemos gerenciar, não podemos melhorar. É tão simples quanto isso. E aí, quero trazer algumas ferramentas que vai te ajudar em algum momento do seu negócio para que você tire melhores proveitos. A primeira ferramenta é o ciclo PDCA. Qual é a importância de você conhecer o ciclo PDCA? O primeiro ponto de partida é definir as metas. E aí a gente tem aqui siglas em inglês, plan, planejamento, defina metas, como atingir as metas e através dessas metas você precisa fazer o quê? Educar e treinar o seu time. Esse é o primeiro ponto de partida do ciclo PDCA. O segundo ponto é o D, que vem de do, de execução. Não adianta nada planejar se não houver a execução. E aí quando você executa, você precisa fazer o check, que é a verificação dos resultados. Estou cumprindo a meta? Não estou cumprindo? Pô, estou cumprindo, Nixon. Bacana, eu planejei, executei, deu resultado bacana. Isso se torna um padrão no nosso plano de ação. Se tornou padrão, vai para a próxima. Pô, teve alguma meta que você planejou, executou e na hora da verificação dos resultados ela não ficou boa. Então você faz o action, que é uma ação corretiva para ajustar
provavelmente algo que você planejou errado, uma vez que você corrigiu, treina de novo o time, executa, deu certo, se torna padrão. Essa é a ferramenta do PDCA para que você saiba e comece a tratar sempre quando algo está dando errado no seu negócio. A segunda ferramenta que eu quero trazer para vocês é a ferramenta chamada CHA. O CHA, ele tem como premissa o conhecimento, saber, estudar sobre algo. Isso é quem tem conhecimento. O segundo ponto de partida é saber fazer. A pessoa tem experiência no que ela faz? Se ela tem, ótimo, ela precisa treinar suas habilidades. E por último, a que eu acho que é mais importante, principalmente quando nós falamos de ferramenta, que você pode estar avaliando o seu time atual ou quando você está fazendo um processo seletivo, é a atitude. Se a pessoa quer fazer. Muitas das vezes a pessoa tem muito conhecimento, ela tem bastante habilidade, mas ela não quer fazer. Se ela não tem atitude, eu sugiro que você comece a repensar se essa pessoa faz parte de fato do seu time e se não é hora de você trocá-la. Porque muitas das vezes, quando a gente olha esse ciclo, conhecimento, habilidade, eu acho que vai muito mais impactar no seu negócio quem tem atitude, quem de fato quer fazer, do que quem de fato às vezes só tem conhecimento. Então pense nisso e reflita sobre as pessoas que você tem no time e na hora de contratar, busque pessoas que de fato queiram fazer a diferença no seu negócio, treine a habilidade e dê a ela o conhecimento, que você vai ter muito mais resultado. Seguindo adiante, olha que frase bacana Jack Welch deixa para nós. Antes de se tornar um líder, o sucesso depende do seu próprio conhecimento e crescimento profissional, né? Quando você se torna um líder, o sucesso depende do crescimento dos outros. Agora que você está me ouvindo, eu quero te provocar que você precisa desenvolver outras pessoas. Ter acesso a essas ferramentas, a essas métricas que eu estou te passando, vai te ajudar a desenvolver o próximo. E o seu sucesso depende dos outros, não depende só de você. Entenda isso. O líder é aquele que forma, que motiva, que desenvolve nas pessoas o espírito de servir e acredita no seu sonho. Grupo, muito importante essa correlação, tá? Para que você reflita agora se dentro do seu negócio você tem um grupo ou se você tem uma equipe. Vamos conhecer o que diferencia um negócio do outro? Grupo, reunião de várias pessoas onde não existe um objetivo comum, cada um trabalha por si e a tendência é haver uma competição entre os membros. Ninguém sabe o que o outro pensa devido à falta de comunicação. O que é a equipe? A equipe é completamente diferente de grupo. Os membros estão voltados para os mesmos objetivos com papéis e funções bem definidas e uma série de fatores positivos como criatividade, sinergia, habilidade, existe troca de experiência e todos são muito transparentes, dividem o que pensam e se existem críticas, que é comum, tem que haver crítica, estas precisam ser sempre construtivas e jamais destrutivas. Olha só, o que você tem no seu negócio? É um grupo ou uma equipe? Espero que você construa boas equipes. E se há grupo, você tem a possibilidade de mudar isso, entendendo agora as diferenças. Mais uma frase para que você não esqueça. O Michael Jordan nos deixou a seguinte frase: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Olha só que bacana esse quebra-cabeça. Eu costumo provocar o meu time e sempre quando nós falamos de gestão e de liderança, que você, líder, faça todos os dias esse quebra-cabeça com o seu time para que comece não só o mês, a semana ou o dia sabendo para que caminho você deve seguir. O que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer para que haja prioridade, quanto custa fazer. Se as pessoas não sabem quanto custa, e aí, meu amigo, o dinheiro vai pelo ralo. Onde fazer, quando fazer, quem deve fazer. Por quê?
Para quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve. E aí é onde as pessoas se perdem, principalmente na liderança. Plano de ação é muito importante, uma vez que nós, enquanto líderes, entendemos o propósito, entendemos o planejamento estratégico, o que eu preciso fazer para alcançar, ter muito bem combinado com os nossos liderados um plano de metas. Quantas metas eu consigo determinar? Várias, mas eu sugiro que você faça 3 a 5 metas. Por que, Nixon? Porque às vezes a pessoa pode se perder. E a meta, ela precisa ter prazo para se concluir e ela precisa ter feedbacks constantes. Ela pode ser uma meta semestral, anual ou trimestral, que é o que eu sugiro, tá? E nessa meta trimestral, você avalia a cada 15 dias e vai dando feedback para que a pessoa tenha tempo hábil de cumpri-la e não ser prejudicada. E quando eu olho para o gestor do negócio, eu quero trazer aqui algumas perguntas para que você faça reflexão se você de fato conhece o seu negócio. Se de fato você está com o foco certo. Porque se você não estiver com o foco certo, você precisa repensar nas suas atividades e responsabilidades para que você invista no seu tempo aquilo que de fato vai trazer resultado. Lembra feedbacks que a gente falou lá no início do contexto? Quais são as maiores dificuldades dos líderes? É não saber o que deve ser feito e investir tempo naquilo que não dá resultado. Então aqui traz para você o que você de fato deve saber. Qual é a meta da loja, do mês, da semana, do dia, por pessoa? Esta é a sua responsabilidade, gestor. Itens vendidos por atendimento ou serviços prestados. Se você não sabe medir, mensurar, você não vai avançar, você não vai comprovar os avanços, você não vai ter os melhores resultados. Pense que tudo que eu falei do início é uma construção para este momento agora de abrir a sua mente para mudanças. Outra perguntinha básica: com qual frequência você realiza reuniões gerais com o seu time? Se você não estiver em constantes alinhamentos, e necessariamente você não precisa parar o dia, tá? É dedicar tempo diariamente, alguns minutinhos antes da loja abrir ou ao término da loja, na semana, startar metas da semana, a cada quinzena, a cada mês, comemorar aquilo que foi cumprido, revisar aquilo que não foi cumprido e definir as melhores rotas e estratégias. Por isso que a gente falou do PDCA. Com qual frequência você tem avaliado o PA? O PA eu chamo plano de ação. Com qual frequência você tem revisado as rotinas que as pessoas têm dedicado tempo? Se você não acompanha isso, o seu time pode estar perdido dentro desse labirinto de metas, planos e atividades. É muito importante. Pô, Nixon, me dá uma norte. Eu vou deixar dentro dessa pastinha aqui que você está vendo o vídeo, algumas sugestões de planos de ação por área, algumas sugestões de rotina por pessoa e atividade fim, para que você comece a trabalhar em cima dela e vá aprimorando, tá? Aquilo ali não é algo que é uma regra, um mantra para ser seguido, mas sim um ponto de partida para você melhorar as rotinas do seu negócio. Performance do banho-tosa, controle de pacotes de banho, quem compra ração com você, quem passa no seu veterinário. Se você não tem essas informações, você precisa aprimorar. Incentivar o indivíduo ao cumprimento do plano de ação, meritocracia. Merece bônus, merece variável, aquele que está comprometido. Se você tem essas informações, você consegue ser coerente, você consegue promover as pessoas certas e estar todo mundo motivado. Se você não tem, você precisa começar a fazer para ter. Porque você pode errar, porque você pode achar que aquela pessoa é boa, porque você vai com o perfil dela, mas os resultados não correspondem a isso, tá? Criar promoções, fazer vitrines interessantes, controlar muito bem a base de dados versus a fidelização desses clientes e fazer ações para trazer fluxo para o seu negócio.
Planejamento estratégico, de forma muito sintética e simples, tá? O que é isso? Objetivos claros e bem definidos, olhar para ver se há algum gap, alguma dificuldade, criar um plano de ação para que isso seja corrigido. Concentre-se naquilo que dá resultado. Implemente aos poucos, não queira fazer tudo de uma vez. Pô, acabei de ouvir essa aula, quero praticar tudo. Não, faça por prioridades. Organize políticas, um sistema bem estruturado, monitore, avalie, ajuste se necessário for e o mais importante, você não fará nada sozinho. Mobilize as pessoas, comprometa as pessoas para que elas te ajudem a entregar os resultados. O bom líder é aquele que tem a equipe nas mãos e que consegue engajar bem o time para entregar os melhores resultados. Perfil comportamental. E aqui, talvez você já tenha escutado isso na aula de gestão de pessoas, mas eu gosto de reforçar porque impacta claramente nos resultados dos líderes. Quando você não conhece o perfil comportamental do seu time, você está sujeito a ter falhas no seu negócio. Todos nós temos 4 perfis, sendo que um deles provavelmente vai ter uma presença mais forte. E aí, eu quero aqui te trazer alguns insights para a gente concluir a aula de hoje, que é muito importante e necessário você desenvolver uma equipe onde os 4 perfis estejam presentes. E eu vou dar algumas dicas que você memorize e comece a refletir e até provocar, se as pessoas ainda não fez o teste do DISC, que é uma ferramenta de perfil comportamental, que eu também vou deixar disponibilizado nessa pastinha que você encontrou esse vídeo, porque o que é comum, tá? Muitas das vezes você tem um perfil da estabilidade e você quer ter pessoas iguais a você. E aí é onde a gente erra enquanto gestor, enquanto líder, enquanto empreendedor. Você tem que ter o perfil certo para a atividade correspondente. Vou dar alguns exemplos aqui. Dominância. O cara que tem o alto D, ele busca resultado, ele é movido a desafios e a entrega com qualidade. Provavelmente, na área de vendas, você tem que ter pessoas com esse perfil da parte de cima, tanto de dominância como de influência. Porque a influência, ele busca relacionamento, ele busca liberdade e criatividade para sempre alcançar mais pessoas. Então, vendas, ele está muito atrelado à parte de cima, tanto vendas do chão de loja como vendas de serviço. Se você tem pessoas com esse perfil, ela deve estar na abordagem ao cliente final. Pô, Nixon, e quem é cautela e quem é estabilidade? Na cautela, eu costumo sugerir que você coloque pessoas que façam controle no caixa, como exemplo, tá? Precisão, alto padrão, entrega dentro do tempo ou dentro do banho-tosa, né? Que a pessoa precisa cumprir os horários para dar os banhos, para não perder e não desagradar o cliente. E dentro da estabilidade, é aquela pessoa que vai estar ali sempre para colaborar a todos. Então, é a própria pessoa da limpeza. É uma pessoa da sua confiança, é uma pessoa da sua segurança, mas que quando preciso, ela deixa de limpar um espaço para segurar o cãozinho, para ajudar o veterinário, para ajudar o caixa. Então você tem que ter essa mescla de perfis sempre dentro do seu negócio. Se atente a isso, faça o teste e busque conhecer melhor o perfil comportamental do seu time, que você vai ter ótimos resultados. Espero que você tenha sido impactado por essa aula. Eu gosto de falar muito pessoalmente, mas como o nosso tempo está curto, aproveite agora que você pode ouvi-la novamente e traga benefícios para o seu negócio. Um grande abraço do Nixon, está aqui os meus contatos. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até mais.